Capítulo 171. Partindo. Evan saiu da academia e olhou ao redor. Era um novo dia e muitas coisas eram diferentes de amanhã. Para Evan, a maior diferença foi que em uma noite ele conseguiu uma promoção. Se ontem ele era um canalha, hoje ele é um grande canalha. Sim, ele recebeu uma grande promoção. Por alguma razão, o artigo onde ele usou habilidades obscuras para assediar mulheres está se espalhando rapidamente. Sua reputação inexistente está sempre baixa. Se antes sua reputação era 0, agora é menos 100. Depois de sair, Evan caminhou novamente em direção à estação de táxi. Atualmente, ele usava grandes óculos escuros pretos e uma máscara para esconder o rosto. Mesmo não se importando com o que as pessoas pensam dele, ele ainda não quer que alguém jogue um ovo podre nele, por isso decidiu usar máscara ao sair. Claro que com a máscara e os óculos escuros ele só conseguia enganar pessoas normais. As pessoas que o esperavam lá fora ainda o reconheceram. Depois que Evan chegou à estação de táxi, ele pegou um táxi para o aeroporto. A princípio, o motorista do táxi ficou muito assustado ao ver a aparência de Evan. Os grandes óculos escuros e a máscara davam-lhe uma aparência clássica de vilão. Mas o motorista logo recuperou o controle de suas emoções e, depois que Evan se sentou, começou a dirigir em direção ao aeroporto. Ele está tentando escapar depois de cometer um crime. O motorista era fã de filmes, e ao ver Evan parecia um vilão e estava indo para o aeroporto, ele pensou. O motorista não dirigiu por muito tempo e pouco depois de 30 minutos de repente 2 carros pretos apareceram diante do táxi. O motorista foi obrigado a parar o táxi por causa dos carros que pararam na sua frente. Estes são os carros dos policiais que estão aqui para capturá-lo. O motorista pensou enquanto gotas de suor frio apareciam em sua testa. Por algum motivo, veio à sua mente o cenário em que o vilão fará pessoas inocentes como reféns, para salvar sua vida. Eu estou numa merda, pensou o motorista e não se atreveu a se mover. Então eles finalmente apareceram, o motorista ouviu o vilão murmurando para si mesmo. Bem, obrigado pela carona, irmão, aqui está o seu pagamento. Você deveria sair daqui, Evan disse ao motorista após ver os 2 carros pretos. Mas o motorista já estava em seu próprio mundo e entendeu mal suas palavras. Ele se lembrou de outra cena em que o vilão sacou uma arma e deu um tiro certeiro na cabeça do motorista como forma de pagamento, e o fez sair do mundo. Ele nem quer me levar como refém, pensou o motorista e sua pressão arterial aumentou. No segundo seguinte, seus olhos rolaram dentro de sua cabeça. Evan, que acabou de falar, ficou surpreso ao ver o motorista desmaiar de repente. Ele olhou para fora do carro e viu 7 pessoas que pareciam verdadeiros hooligans. Essas 7 pessoas saíram dos carros pretos. Mesmo já verificando seu poder e nenhum deles estava no rank B, por isso ele estava tão relaxado. Se ele notasse uma aura poderosa, ele teria escapado daqui há muito tempo usando o andar nas sombras. Esse motorista está realmente encolhido, ele desmaiou logo depois de ver aqueles hooligans. Evan olhou para o motorista sem palavras e saiu do táxi. 5 minutos depois, Evan estava sentado dentro de um carro preto, e um hooligan que estava no rank C o dirigia em direção ao aeroporto. O hooligan tem corte de cabelo em formato de tigela, seu rosto estava inchado como se tivesse levado uma surra violenta, alguns de seus dentes estavam quebrados e ele tremia de vez em quando. O nome desse hooligan era Bogdan. Então vocês 7 são chamados de Irmãos do Terror? Evan perguntou enquanto olhava para Bogdan com os olhos tremendo. Depois de derrotar todos os 7, Evan sequestrou aleatoriamente um dos hooligans para lhe dar uma carona, já que o taxista desmaiou. Enquanto ia, ele pediu algumas informações sobre eles para passar o tempo. E Evan tem que admitir que ficou completamente sem palavras. Sim, Bogdan acenou com a cabeça enquanto corava. Ele se sentiu envergonhado pela facilidade com que Evan lidou com eles. O primeiro instinto de Evan foi pular do carro ao ver Bogdan corando. Droga, preciso de uma habilidade que possa selar memórias, Evan pensou enquanto desviava o olhar.
Segundo Bogdan, eles são um grupo de mercenários chamados Irmãos do Terror. E surpreendentemente eles não vieram aqui depois de ver os artigos e queriam bajular a Guilda da Lua Crepuscular. Na verdade, eles vieram aqui porque ontem receberam a missão de capturá-lo. Alguém lhes pagou uma quantia considerável para capturá-lo. Eles não sabem quem foi quem emitiu a missão, porque a pessoa emitiu de plantão e eles não o atenderam. Agora estou me sentindo como um criminoso procurado que está fugindo e as pessoas querem me capturar, Evan pensou e não pode deixar de balançar a cabeça. Esqueça, só preciso me concentrar em avançar para o próximo posto. Assim que eu avançar para o rank C, poderei lidar facilmente com os caçadores de rank B. Evan pensou e parou de pensar em coisas inúteis. Depois de uma hora ele chegou ao aeroporto novamente. Felizmente, ninguém mais veio capturá-lo além dos irmãos terroristas. Obrigado pela carona, disse Evan a Bogdan antes de sair do carro. Assim que Evan saiu do carro, Bogdan fugiu de lá na velocidade máxima do carro. Ele estava com medo de que Evan lhe desse uma surra de despedida. Depois que Bogdan saiu, Evan entrou no aeroporto. Ainda faltavam 30 minutos para seu voo. Ele estava nervoso e animado ao mesmo tempo. Será a primeira vez que ele fará uma viagem depois de vir a este mundo. Por alguma razão, estou sentindo que meu futuro está cercado pela escuridão, Evan pensou e sorriu um pouco, mas está tudo bem também, já que preto é minha cor favorita. Fim do capítulo. Capítulo 172 Encontrando-se novamente. Evan estava olhando para fora pela janela da planta. O plano decolou há apenas 5 minutos. Evan nunca seguiu o plano nem em sua vida passada, então foi uma experiência completamente nova para ele. Embora esta fosse uma experiência nova e ele quisesse aproveitá-la o máximo possível, ele não foi capaz de aproveitá-la. Mesmo olhando para fora pela janela, ele não conseguia prestar atenção nisso. A razão para isso foi o passageiro que estava sentado com ele. Então você vai passar férias lá? Jeffrey perguntou a Evan. Sim, e você, mestre da guilda, Jeffrey? Evan parou de olhar para fora e perguntou. O passageiro que estava sentado ao lado dele era o mestre da guilda, Crimson Blade, que é uma guilda de nível ouro. Evan sabia seu nome porque também o convidou para sua guilda. Eu tenho alguns trabalhos relacionados à guilda, disse Jeffrey enquanto suspirava. Cara, eu também quero aproveitar as férias como você. Evan acenou com a cabeça após ouvi-lo. Ele estava um pouco desconfiado, mas não pode fazer nada a respeito. Ele não pode simplesmente dar 1 ou 2 tapas em Jeffrey e perguntar se ele o está seguindo. Aquaville é um bom lugar para passar férias. Eu também costumava ir muito lá quando era jovem, Jeffrey disse enquanto olhava para Evan, mas agora por causa dessa maldita guilda não tenho tempo para me divertir. Ponto. Irmão, não te pergunto nada. Por que diabos você está me contando todas essas coisas chatas? Evan teve vontade de gritar bem alto quando Jeffrey de repente começou a reclamar de seu trabalho. Ele queria aproveitar seu primeiro voo, mas esse bastardo não estava lhe dando paz de espírito. Oh, me desculpe, me empolguei. Quando Jeffrey percebeu a boca se contorcendo de Evan, ele voltou a si e olhou para ele sem jeito. Deve ter sido incômodo ouvir sobre essas coisas chatas. Sim, é, Evan assentiu sua cabeça inconscientemente, mas ele congelou quando percebeu que instintivamente acenou com a cabeça. Jeffrey não esperava que Evan dissesse sim depois de ouvi-lo e apenas olhou para ele com um olhar vazio. Maldito seja eu e minha boca suja, Evan não pode deixar de xingar interiormente quando viu o olhar vazio de Jeffrey. Hahaha, mas no segundo seguinte Jeffrey caiu na gargalhada. Você é muito honesto, hein? Evan apenas mostrou um sorriso forçado ao ouvi-lo. Ele não consegue entender por que esse cara estava sendo tão amigável com ele. Mesmo tendo um bom desempenho no exame, ele não consegue acreditar que Jeffrey o esteja tratando assim. Afinal, no final das contas, ele ainda é apenas um caçador de nível D+. A propósito, você decidiu em qual guilda vai entrar? Jeffrey perguntou de repente a Evan, que estava perdido em seus próprios pensamentos.
Será que ele está me tratando bem porque quer que eu me junte à guilda da lâmina carmesim? Evan pensou sobre isso e descobriu que era possível. Desculpe, há muitas opções e ainda não tenho certeza, disse Evan enquanto balançava a cabeça. Jeffrey olhou profundamente para Evan. Evan se sentiu estranho sendo atacado por um homem assim e quase pulou da janela do avião. Existe alguma coisa no meu rosto? Evan tentou perguntar com uma voz calma, mas ainda gaguejou no início. Suspiro, você ainda é jovem e posso entender o que você está pensando. Jeffrey suspirou e disse, eu sei que você não tem planos de ingressar em nenhuma guilda. Eu também era como você na minha juventude. Em vez de ingressar em uma guilda, eu também queria me aventurar livremente por todo o mundo, mas depois da morte do meu pai, que era o ex-líder da guilda Crimson Blade, não tive escolha a não ser me tornar o novo líder. Então posso entender o que você quer fazer. Se você precisa de qualquer ajuda que você possa me pedir, desde que não seja algo exagerado, tentarei ajudá-lo, Jeffrey disse enquanto olhava para ele levemente. Evan ficou surpreso por um momento ao ouvir Jeffrey. Desde o momento em que viu Jeffrey, ele ficou em guarda. Mesmo que não seja impossível, Evan achou estranho que Jeffrey também estivesse indo para Aquaville na mesma época que ele. Ele sabia que Jeffrey não precisava bajular a guilda da lua crepuscular, já que ele também é um mestre da lâmina carmesim. Mas sempre há alguns simps que farão qualquer coisa por uma senhora de quem gostam. Ele estava pensando que Jeffrey poderia ser um daqueles simplórios e está aqui para dificultar as coisas para ele. Agora que ouviu o que Jeffrey acabou de dizer, sentiu-se bastante envergonhado por pensar algo assim. Ele pode sentir que Jeffrey foi sincero antes e não estava brincando. Obrigado, mestre da guilda Jeffrey, se eu precisar de ajuda no futuro, não hesitarei em perguntar a você, disse Evan sem problemas. Como um chefão disse que pode pedir sua ajuda, não havia motivo para ele recusar. Somente um idiota recusará a oferta de ajuda gratuita de um caçador de classificação a mais. Claro, desde que seja algo que não seja exagerado, Jeffrey também acenou com a cabeça. Evan e Jeffrey continuaram conversando por um tempo. E por alguma razão, Evan não achava mais Jeffrey irritante. Assim como todo esse dia passou num piscar de olhos. Evan estava olhando pela janela do avião. Da janela ele consegue ver o contorno de uma cidade ao longe. Isso é Aquaville? Evan perguntou a Jeffrey quem estava sentado com os olhos fechados. Sim, disse Jeffrey sem abrir os olhos. E assim como Jeffrey disse, depois de 5 minutos, um anúncio foi ouvido informando que eles estavam pousando. O avião pousou em segurança e Evan finalmente chegou em Aquaville. Fim do capítulo. Capítulo 173 Covil dos Monstros, Parte 1. Evan e Jeffrey saíram juntos do aeroporto. O que você vai fazer agora? Jeffrey perguntou a Evan depois que eles saíram do aeroporto. Nada demais, estou aqui para relaxar, então vou apenas passear pela cidade e me divertir, disse Evan enquanto encolheu os ombros. Eu também quero ser tão despreocupado quanto você, mas há algumas coisas importantes que tenho que fazer aqui. Bem, então não vou mais perder seu tempo, vá em frente e divirta-se, Jeffrey disse a Evan e saiu de lá. Antes de sair, ele também deu seu número de telefone a Evan e disse que poderia contatá-lo se precisasse de alguma coisa. Evan também saiu do aeroporto e saiu de lá. Meu primeiro objetivo é coletar alguns núcleos e avançar meu núcleo monarca para o rank C, Evan pensou enquanto se afastava. Para coletar núcleos, Evan estava pensando em sair da cidade de Aquaville. Assim como Astratti City, existem muitos monstros fora de Aquaville City. Depois de coletar alguns núcleos e avançar para a classificação C, ele usará seu cartão de acesso à masmorra e entrará na masmorra de classificação B. Esses dois são seu principal objetivo ao entrar na cidade de Aquaville. Mas é claro, ele não vai pular diretamente para o deserto depois de vir aqui. Quando ele disse a Jeffrey que estava aqui para relaxar, ele não estava mentindo. Embora tenha muitas coisas para fazer, ele também quer relaxar. Aquaville é uma das melhores cidades turísticas.
Esta cidade é famosa por suas vistas para o mar. Se Evan quiser descrevê-la, ele dirá que esta cidade é muito semelhante à cidade de Veneza de sua vida passada. Ele estava pensando em passear pela cidade por 2 ou 3 dias antes de se concentrar em suas tarefas principais. Agora que penso nisso, a Academia Arcanum também está localizada na cidade de Aquaville, Evan pensou enquanto esfregava o queixo. Assim como a Astarte Academy, a Arcanum Academy é uma das 6 principais academias de caçadores. O aluno da Academia Arcanum também participará do torneio da Academia de Caçadores. Claro, Evan não estava pensando em ir para a Academia Arcanum e desafiar seus alunos como um jovem mestre arrogante, para testar suas forças antes do torneio. Foi apenas um pensamento passageiro que de repente lhe veio à mente. Em vez de perder tempo desafiando-os, ele desafiará alguns monstros para poder coletar alguns núcleos. Evan pegou seu telefone e primeiro procurou um hotel próximo. Depois do voo de um dia, ele primeiro quis dormir bem para poder aproveitar a cidade. Mas quando Evan pegou seu telefone, ele ficou sem palavras porque seu telefone estava mudo. Quando salvei o número de telefone de Jeffrey há alguns minutos, ele tinha mais de 80% de bateria restante. Evan não pode deixar de reclamar. Ele sabia há muito tempo que precisava trocar de telefone. Ele ainda usa um telefone que pertence à era dos imperadores mortos. Mas como ele raramente usa celular, ele não o mudou até agora. Parece que finalmente chegou a hora de enterrar oficialmente este telefone, Evan pensou enquanto guardava seu telefone. Ele pegou um táxi e pediu ao motorista que o levasse ao hotel mais próximo. O hotel não ficava longe do aeroporto e ele chegou lá em 10 minutos. Depois de pagar a conta do táxi, Evan foi para o hotel. O nome do hotel era Resort Funerário. Evan sentiu que a pessoa que inventou esse nome tem muito bom gosto. Ele gostou muito do nome do hotel. Evan entrou e reservou um quarto para si mesmo. O preço do quarto era bastante alto, pois era um hotel de alta classe. Mas atualmente, Evan não estava com falta de dinheiro. Especialmente depois que ele se encontrou com os Irmãos Terror. Depois de derrotar os Irmãos Terroristas, eles lhe disseram que receberam 2 milhões de créditos da pessoa que lhes pediu para capturá-lo. E como uma pessoa que atualmente negocia com uma marca de escória, Evan roubou deles 2 milhões de créditos sem hesitação. Claro, como Evan não é um verdadeiro sucesso, ele poupou a vida deles depois de receber aqueles 2 milhões de créditos. O quarto que ele reservou era bem grande e luxuoso. Mas o que chamou a atenção de Evan foi o caixão na sala. Bem ao lado da cama, havia um caixão vermelho escuro. Evan examinou o caixão e percebeu que na verdade era uma cama. Quando ele se deitou no caixão, descobriu que isso era realmente confirmável. Quando ele fechou os olhos, a luz da sala começou a piscar de repente. Em algum momento, a luz da sala foi completamente apagada. Evan, que estava deitado no caixão, de repente abriu os olhos e levantou-se abruptamente, e fez um estranho movimento de cortar a garganta com a mão. Sim, ele estava tentando copiar o famoso lutador de sua vida passada. Agora eu entendo por que o nome deste hotel é Resort Funerário, Evan murmurou e guardou o controle remoto da luz do quarto. Depois de guardar o controle remoto, Evan foi ao banheiro e tomou banho. Depois de tomar banho, ele decidiu dormir e passear pela cidade à noite. Evan mais uma vez caiu no caixão e dormiu como um vampiro até a noite. À noite, antes de sair para passear pela cidade, Evan decidiu comer alguma coisa no hotel. Ele entrou na área de jantar do hotel, e escolheu sentar-se perto da janela para poder ver a vista do mar lá fora. Aquaville é famosa por seus pratos de peixe, então Evan decidiu experimentar o curry de peixe. Depois de fazer o pedido, Evan olhou para fora e viu muitas pessoas andando de gôndola na água. Esta cidade é muito parecida com Veneza, Evan pensou quando viu pessoas andando de gôndola. Você ouviu que a Associação de Caçadores lançou uma missão sobre uma toca de monstros. A pessoa que estava sentada atrás de Evan disse de repente.
Quando Evan ouviu a palavra covil de monstros, seus ouvidos se animaram e ele ouviu a conversa com atenção. Fim do capítulo. Capítulo 174 Covil dos Monstros, Parte 2. Evan saiu do hotel pensando profundamente. Ele estava pensando sobre o que acabou de ouvir enquanto comia seu curry de peixe. Uma missão para exterminar um covil de orques, Evan murmurou e pegou um táxi. Aparentemente, enquanto caçavam na selva, alguns caçadores descobriram um covil de orques. Este covil é bem grande e há milhares de orques lá. O orque na toca varia de classificação C a A. Os orques mais fortes da toca deveriam ser de rank A. Os caçadores que descobriram a toca eram todos rank B e obviamente não podiam exterminar aquela toca sozinhos, então relataram isso à Associação de Caçadores. A toca não fica longe da cidade de Aquaville, e se eles não eliminarem esses orques, algo sério pode acontecer. Como existem milhares de orques lá, a Associação de Caçadores liberou uma missão gratuita para todos os caçadores de rank D ou superior. Eliminar um covil tão grande não pode ser feito com um pequeno número de caçadores. É por isso que a Associação de Caçadores lançou uma missão gratuita onde qualquer pessoa acima do rank D pode participar desta missão. Quando Evan ouviu isso, ficou obviamente interessado. Se ele se juntar a esta missão não terá que se preocupar em encontrar monstros fora da cidade. Esta foi uma missão gratuita, o que significa que ele será capaz de manter todos os núcleos que reunir após matar o monstro. Depois de pegar um táxi, Evan foi primeiro a uma loja de celulares para comprar um novo telefone. Ele aposentou oficialmente seu celular, que agora pode ser considerado uma antiga relíquia do passado. Depois de comprar um novo telefone, ele transferiu todos os dados do telefone antigo para o novo. Ele então se conectou ao site oficial da Associação de Caçadores usando seu novo telefone. Ele selecionou a localização de Aquaville City e todas as missões disponíveis apareceram na tela do seu telefone. Aqui está, logo Evan encontrou a missão de exterminar a toca dos monstros. Ele leu seus detalhes e a maioria dos detalhes era semelhante ao que ouviu no hotel. Como se ele pudesse manter todos os núcleos que reunir durante a missão. Também foi escrito que 3 caçadores rank A liderarão esta missão. Evan ficou surpreso quando viu que haveria 3 caçadores rank A nesta missão. Mesmo que ele já tenha lido que há orques rank A naquele covil, ele não esperava que houvesse 3 caçadores rank A liderando a missão. Como esta missão é perigosa, apenas caçadores de rank D ou superior podem participar, disse Evan enquanto esfregava o queixo. Como qualquer pessoa acima do rank D ou acima pode participar, haverá muitos caçadores que participarão. Com os 3 caçadores rank A liderando a missão, não deve haver nenhum problema nesta missão. Além disso, tentarei apenas caçar orques que tenham no máximo classificação C+. Com o meu poder atual, serei esmagado instantaneamente se tentar lutar contra um orc de nível B. Evan pensou e se inscreveu para a missão. Ele se inscreveu para a missão e digitou o número do seu cartão de caçador. Como ele já estava no rank D+, não houve nenhum problema quando ele se registrou. Após se registrar ele recebeu uma mensagem contando mais detalhes sobre a missão. Segundo a mensagem, eles deixarão a cidade em 3 dias. Na mensagem foi mencionado que será melhor trabalhar em equipe durante a missão porque não será uma missão fácil. De modo geral, a maioria dos orcs não consegue usar nenhum tipo de habilidade. Muito poucos orcs podem usar habilidades mesmo depois de alcançar uma classificação elevada. Mas o que os torna verdadeiramente um adversário formidável é a sua força física anormal e alta defesa. Todos os orcs têm uma força física muito elevada e podem até derrotar caçadores de alto nível apenas com sua força física e alta defesa. Se um orc puder usar habilidades relacionadas a elementos, seu poder se tornará ainda mais aterrorizante. Juntamente com um corpo poderoso e habilidade elementar, um orc rank A pode até enfrentar 2 ou 3 caçadores rank A sozinho. Quando Evan pensou sobre isso, seu rosto de repente ficou estranho.
Após a mutação do meu núcleo principal, minha força física é bastante alta e também posso usar habilidades elementares. Isso não significa que eu também me tornei um orc. Evan pensou, mas então ele rapidamente balançou a cabeça. De jeito nenhum, estou apenas pensando demais. Evan negou seus próprios pensamentos e parou de pensar nisso. Agora não terei que procurar por monstros. Evan não estava familiarizado com a cidade de Aquaville e estava com dor de cabeça sempre que pensava em sair para a cidade para caçar os monstros. Para reunir os núcleos necessários para avançar seu núcleo monarca, ele terá que matar muitos monstros. Se ele procurasse monstros no deserto sem rumo, ele não tinha certeza de quanto tempo levaria para coletar núcleos suficientes. Ele queria avançar rapidamente para o Rank C e ver o que aconteceria com seu núcleo monarca. Ele ainda não tinha certeza se conseguiria uma aula de trabalho com isso ou não. Mas Evan tinha certeza de que mesmo que não conseguisse uma classe profissional, ele seria capaz de lutar contra monstros de Rank B depois que seu núcleo monarca avançasse para o Rank C. O aumento de poder que seu núcleo monarca lhe deu é muito superior ao seu núcleo principal. Mesmo que não tenha passado muito tempo desde que ele avançou seu núcleo monarca para o Rank D, Evan sentia que já fazia muito tempo que seu núcleo monarca alcançou o Rank D. Só mais alguns dias, Evan pensou enquanto pensava sobre a missão. Bem, agora tenho 3 dias para me divertir, Evan pensou e olhou para o lindo céu noturno da cidade de Aquaville. Fim do capítulo. Capítulo 175 Personagem Armadilha. 3 dias se passaram em um piscar de olhos. Durante esses 3 dias, Evan não fez nada além de relaxar. Ele visitou todos os pontos famosos da cidade para curtir suas férias falsas. Depois desses 3 dias, Evan definitivamente estava se sentindo melhor do que antes. Foram suas primeiras férias depois de vir para Aurora World. Nos últimos 2 anos, ele não teve chance de se divertir. Amanhã é o dia da missão, Evan pensou enquanto olhava para o lindo céu noturno. Atualmente, Evan estava sentado em um grande barco que parecia uma gôndola e apreciava a vista noturna. O som da água corrente junto com o céu estrelado era bastante relaxante. Ele tinha uma bebida gelada na mão e bebia lentamente enquanto aproveitava o passeio. A gôndola era bem grande e havia outras pessoas na gôndola também, mas Evan estava sentado no final dela, então não se incomodou com isso. Eu deveria absorver todos os núcleos que tenho antes de deixar Evan pensando consigo mesmo. Mesmo que ele não tenha muitos núcleos, havia uma chance de ele adquirir uma habilidade após absorver esses núcleos. Se ele adquirir uma habilidade útil, isso o ajudará durante sua missão. Respingo. De repente, Evan ouviu o som de água espirrando como se alguém caísse na água. Chica, logo após o som da água espirrando, ele ouviu a voz de uma mulher em pânico e viu uma mulher de meia idade olhando para a água com uma expressão de pânico. Ele olhou na direção que a mulher estava olhando e viu uma menina que parecia ter 10 anos cair na água. Por causa de sua visão noturna, ele foi claramente capaz de vê-la. Ao ver a garotinha, Evan estava prestes a usar uma corrente de gelo para puxá-la para fora, mas antes que ele pudesse agir, uma videira verde caiu na água e puxou a garota de volta para a gôndola. Evan olhou na direção de onde vinha a videira e viu uma garota de cabelo preto curto vestindo jeans e camisa. A garota era uma caçadora Rank C e seu penteado era parecido com o dos meninos, mas mesmo com penteados de menino, ela parecia muito bonita. O único problema que Evan encontrou foi: ela é dona de um aeroporto plano. Evan pensou e continuou a beber sua bebida gelada. Muito obrigada, disse a mulher que gritou com a voz em pânico anteriormente, com uma voz agradecida. A menina desmaiou depois de ser retirada da água, mas não correu perigo. Não precisa me agradecer, apenas cuide dela, disse a garota de cabelo pequeno com um sorriso no rosto. Seu sorriso parecia muito bonito quando combinado com o céu cheio de estrelas. Evan ficou chocado. A mulher que estava agradecendo também ficou chocada. As outras pessoas na gôndola também ficaram atordoadas.
Não, eles não ficaram surpresos por causa do sorriso dela. Eles ficaram atordoados por um motivo completamente diferente. Essa voz, Evan mais uma vez olhou para a garota da videira com atenção. Um rosto lindo, chato e casto, penteado de homem, um sorriso que consegue encantar a maioria dos homens, e aquela voz. Quando Evan combinou todas essas coisas, ele imediatamente chegou a uma conclusão. Personagem de armadilha, esse cara é o lendário personagem de armadilha sobre o qual li em minha vida passada, Evan gritou dentro de sua mente. Sim, a pessoa que Evan pensava ser uma garota Vine, na verdade era um garoto Vine. Se não fosse por sua voz, que era bastante masculina, ele nunca teria pensado que essa pessoa fosse um homem. Quando Evan olhou com mais cuidado, ele percebeu que esse cara é na verdade um personagem de armadilha nato. Ele não estava usando maquiagem nem nada. Acontece que o rosto dele é mais bonito do que o da maioria das mulheres. Quando o garoto videira notou o olhar de todos, ele mostrou uma expressão desamparada. Era óbvio que não foi a primeira vez que ele viu algo assim. Você é um homem. PFFFTTT. Evan, que ainda tinha bebida gelada na boca, não conseguiu se conter e cuspiu quando a mulher que estava agradecendo ao garoto videira lhe fez uma pergunta ridícula. Mulher, você não acha que há algo errado com sua pergunta? Evan teve vontade de gritar bem alto quando ouviu a mulher. Ele automaticamente imaginou algumas cenas lendárias proibidas, onde o homem levará a mulher consigo para provar que é homem. Ao ouvir a pergunta da mulher, um rubor adequado apareceu no rosto do garoto videira e ele balançou a cabeça humildemente. Lindo, Evan e outras pessoas pensaram quando o viram corar e balançar a cabeça. Merda, 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 Evan deu um tapa forte em si mesmo por seu pensamento anterior e tentou se acalmar. Como posso achar esse cara lindo? Há algo errado com minha mente. Sem saber, acabei de criar uma memória sombria. Preciso encontrar uma pessoa que tenha uma habilidade que possa apagar memórias, Evan pensou com uma expressão séria no rosto. Mesmo que eu não consiga encontrar uma pessoa com esse tipo de habilidade, deve haver uma poção que pode fazer você esquecer coisas desagradáveis, Evan pensou e parou de olhar para o personagem armadilha. Mas mesmo depois que ele parou de olhar para ele, sua imagem continuou a aparecer em sua mente de vez em quando. Porra, o charme desse bastardo deve ter ultrapassado a classificação A de maneira inversa. Evan amaldiçoou interiormente quando a imagem do menino videira continuou a aparecer em sua cabeça. Quando a gôndola chegou à costa, Evan saiu rapidamente de lá. Ele precisa acalmar sua mente depois de ser influenciado pelo garoto videira. Depois de ver o menino videira, ele finalmente percebeu porque nos romances que leu em sua vida passada, os personagens de armadilhas eram chamados de existência mais perigosa. Ele voltou para a estação funerária e entrou em seu caixão. Como ele precisa partir para a missão amanhã, ele queria clarear completamente a mente. E dormir dentro do caixão é a melhor maneira quando alguém quer esquecer o mundo. Fim do capítulo. Capítulo 176 Uma possibilidade chocante, parte 1. No dia seguinte, Evan acordou com olheiras. Por causa dos pesadelos, ele não conseguiu dormir direito na noite passada. Só de pensar naqueles pesadelos, todo o corpo de Evan estremeceu. Muito assustador. Personagens de armadilha são muito assustadores. Ele nem quer se lembrar dos pesadelos sombrios que teve na noite passada. Ele olhou a hora e viu que eram 7 horas da manhã. Hoje é o dia da missão. Ainda faltam 3 horas para partirmos para a Toca dos Monstros, Evan murmurou e se levantou. Nos detalhes da missão, foi mencionado que todos os caçadores que se inscreveram para esta missão deverão se reunir fora da cidade antes das 10 horas. Antes de sair, Evan estava pensando em absorver todos os núcleos que tinha. Antes de absorver os núcleos, ele primeiro se refrescou e tomou um bom banho para clarear a mente. Sua mente ainda estava abalada por causa dos pesadelos assustadores que teve na noite passada. Enquanto tomava banho, Evan pensou em comprar uma armadura para si.
Ele não tem nenhuma armadura e pode ser útil durante sua luta contra os orques. Mas ele queria comprar uma armadura que fosse pelo menos de classificação B+. Depois que ele avançar seu núcleo monarca para o rank C, qualquer monstro abaixo do rank B não será problema para ele. Se ele comprar uma armadura abaixo do nível B+, ela será completamente inútil para ele depois de alguns dias, quando ele avançar para o nível C. Mas uma armadura de classificação B+, é muito cara. Mesmo com os créditos que recebeu dos irmãos terroristas, ele sabia que não seria capaz de comprar uma armadura de nível B+. Mesmo que provavelmente seja um desperdício de dinheiro, eu deveria comprar uma armadura de classificação C+. Depois de avançar para o rank C, irei revendê-lo e comprarei uma armadura nova mais tarde. Evan pensou depois de debater em sua mente por um longo tempo. Ao lutar contra orques, haverá uma grande possibilidade de ele se machucar. Durante a luta contra os orques, a armadura o ajudará imensamente. Depois de tomar banho, Evan sentou-se na cama do quarto do hotel. Ele tirou todos os núcleos que tinha. Depois de absorver alguns núcleos para avançar seu núcleo principal para o rank D+, ele agora tem 12 núcleos de rank C e 3 núcleos de rank B restantes. Ele recebeu 5 núcleos de classificação B como recompensa da academia e 1 núcleo de classificação B do anel de armazenamento de Carlos. Mas ele pagou 3 núcleos de classificação B como preço da passagem para seu voo, e é por isso que agora ele tinha apenas 3 núcleos de classificação B restantes. Vamos ver se consigo alguma coisa, Evan murmurou e primeiro decidiu absorver núcleos de rank C. Como um doce, ele colocou um núcleo de classificação C na boca. O núcleo derreteu em sua boca e se transformou em energia. A energia correu em direção ao seu núcleo monarca e começou a refiná-lo. Em apenas alguns segundos ele absorveu completamente a energia do núcleo de rank C. Depois de terminar seu primeiro núcleo, ele não parou e continuou a absorver outros núcleos de rank C. Tem gosto de chocolate amargo, Evan murmurou quando colocou um miolo marrom na boca. Em apenas alguns minutos, Evan absorveu todos os núcleos de rank C, mas não recebeu nenhuma habilidade. Mesmo que Evan tenha ficado desapontado, ele não ficou surpreso com isso. Ele já esperava que seria difícil adquirir uma habilidade logo após absorver 12 núcleos. Depois que ele terminou de absorver os núcleos de rank C, Evan olhou para os 3 núcleos de rank B. Ele pegou um núcleo de cor roxa. Dentro do núcleo, Evan pode ver que a iluminação piscava ocasionalmente. Ficou claro que este núcleo era o núcleo do trovão. Vamos ver como é absorver um núcleo de rank B, Evan murmurou e colocou o núcleo de rank B em sua boca. Ele sentiu uma sensação de entorpecimento em sua língua quando o núcleo do trovão de nível B derreteu em sua boca. Uma grande quantidade de energia explodiu em sua boca e correu em direção ao seu núcleo monarca. Seu núcleo monarca girou mais rápido do que antes e começou a absorver a energia em alta velocidade. Desta vez, Evan levou cerca de 30 segundos para absorver toda a energia. Junto com a quantidade, até a qualidade da energia era superior à dos outros núcleos que ele absorveu até agora. O núcleo de classificação AB contém energia comparável a 3 níveis C+ em quantidade. Mas mesmo que a quantidade desta energia seja semelhante, a qualidade de ambas as energias é muito diferente. Depois de absorver o núcleo do trovão, Evan sentiu uma sensação de entorpecimento por todo o corpo. Eu absorvi alguns núcleos de trovão no passado, mas nunca senti uma sensação de entorpecimento como essa antes. Evan ergueu uma sobrancelha quando percebeu a sensação de entorpecimento. Parece que não consigo absorver um núcleo que é muito superior ao nível do meu próprio núcleo ou isso pode prejudicar meu corpo, Evan pensou depois de sentir a sensação de entorpecimento. Acho que devo evitar absorver qualquer núcleo que esteja acima do rank B antes de avançar para a próxima classificação. Evan pegou o segundo núcleo de classificação B, que era de cor verde. Este foi um núcleo de vento que ele recebeu de Carlos. Assim como antes de colocar o caroço na boca.
Depois que o núcleo tocou sua língua, ele também se transformou em energia e correu em direção ao seu núcleo monarca. Assim como ele sentiu uma sensação de entorpecimento da última vez, desta vez ele sentiu algo estranho fluindo dentro de seu corpo. A sensação era bastante desconfortável e Evan sentiu como se alguns insetos se movessem dentro de seu corpo. Depois de sentir isso, Evan mais uma vez confirmou que deveria evitar absorver núcleos de classificação muito alta. Logo a energia deste núcleo de Rank B também foi completamente refinada. Evan sentiu sua força aumentar ligeiramente. Assim como Evan absorveu toda a energia do núcleo, de repente uma notificação apareceu diante dele. Os olhos de Evan brilharam quando viu a notificação. Mas no momento em que ele viu que tipo de habilidade ele recebeu, seus olhos quase saltaram das órbitas. Fim do capítulo. Capítulo 177 Uma possibilidade chocante, parte 2. Você aprendeu a habilidade, manipulação do vento. Quando Evan viu que habilidade ele recebeu, seus olhos se arregalaram. Ele continuou olhando para sua janela de status por algum tempo sem piscar. É realmente manipulação do vento. Depois de um minuto, Evan finalmente voltou a si e exclamou em voz alta. Evan não ficou surpreso porque a manipulação do vento é uma habilidade poderosa. Mesmo que a manipulação do vento seja uma habilidade poderosa, o motivo pelo qual ele ficou atordoado foi completamente diferente. Até agora, depois de absorver núcleos, Evan recebeu habilidades como correntes de gelo, bala sombria, pressa, etc. Quando alguém desperta como um caçador, ele adquirirá uma habilidade, como a forma como ele conseguiu caminhar nas sombras quando foi acordado. Mas ninguém pode despertar habilidades como manipulação do vento, manipulação da terra, manipulação do fogo ou outras habilidades semelhantes. Esses tipos de habilidades são de nível muito alto e só é possível obtê-los depois de obter uma aula profissional. Por exemplo, se uma pessoa despertar uma habilidade relacionada ao vento quando foi despertada, há uma chance de que ela receba a habilidade de manipulação do vento quando atingir o rank C e conseguir uma classe de trabalho. Mas mesmo assim não está confirmado que ele possa adquirir habilidade de manipulação do vento. Quando Evan obteve seu físico de monarca das sombras e viu que poderia obter as habilidades do monstro do qual o núcleo foi extraído, ele nunca pensou que poderia obter uma habilidade relacionada à classe de trabalho daquele monstro. Ele sempre pensou que poderia receber apenas habilidades simples, como correntes de gelo ou outras. Espere um minuto, de repente Evan pensou em uma possibilidade assustadora e seu coração começou a bater mais rápido. Se eu conseguir habilidades como manipulação do vento, isso não significa que há uma chance de eu conseguir uma habilidade única daquele monstro. Evan disse e seus olhos brilharam como estrelas. Após o término do exame ele viu a gravação do exame. Na gravação, quando viu Valerie usando a habilidade do mundo congelado, ele ficou sem palavras. Essa habilidade era muito assustadora. Ele tinha certeza de que, se ela tivesse usado essa habilidade antes, ele definitivamente estaria perdido. Só de pensar na possibilidade de enviar expande uma habilidade única após a outra, Evan não consegue evitar de ficar animado. Calma, estou pensando demais, mas logo Evan se acalmou e respirou fundo. Ainda não se sabe se ele pode obter uma habilidade única ou não, mas mesmo que ele consiga uma habilidade única, ainda é impossível obter muitas habilidades únicas. Normalmente, apenas monstros de classificação a mais podem ter uma habilidade única. Esqueça o rank A mais atualmente, ele não consegue nem matar monstros de rank B. Além disso, mesmo que ele mate um monstro de classificação a mais no futuro e obtenha seu núcleo, é altamente improvável que ele consiga obter sua habilidade única. Um monstro de classificação a mais tem muitas habilidades, e as chances de ele conseguir uma habilidade são de apenas 3%, então seu sonho de obter muitas habilidades únicas é quase impossível. Esqueça, e se eu não conseguir uma habilidade única, o fato de eu conseguir até mesmo habilidades que só podem ser adquiridas depois de receber uma aula profissional já é algo assustador, disse Evan e estendeu a palma da mão.
Ele usou sua habilidade de manipulação do vento e um brilho verde apareceu ao redor da palma da mão. Lentamente, o vento ao redor moveu-se em direção à palma da mão e um pequeno tornado começou a se formar acima dela. Logo um pequeno tornado estava girando no topo da palma da mão. Após 5 segundos, Evan cancelou a habilidade de manipulação do vento e ergueu uma sobrancelha. Ele se levantou e mais uma vez usou a mesma habilidade, mas desta vez formou uma bala de vento usando a manipulação do vento. Logo uma pequena bala de vento do tamanho de um dedo estava flutuando na frente dele. Depois de criar a bala de vento, Evan não atirou nela, em vez disso, ele criou uma bala de sombra usando uma bala de sombra dimensional. Logo uma bala sombria de tamanho semelhante à bala de vento se formou na ponta do dedo. Evan comparou as duas balas que criou e acenou com a cabeça. Como esperado, o poder da bala de vento é apenas cerca de 50% da bala sombria, embora eu tenha usado a mesma quantidade de mana para criá-las, disse Evan depois de comparar as duas balas. Depois de um momento, Evan criou uma barreira contra o vento usando a manipulação do vento e a inspecionou cuidadosamente. Essa barreira também tem força média. Evan franziu a sobrancelha depois de ver isso. Ele ainda lembrou que Carlos também criou uma barreira contra o vento durante sua luta contra Valerie. Embora não soubesse se aquele cara também manipulava o vento ou se usava uma habilidade relacionada à barreira de vento, Evan tinha certeza de que a barreira de vento era muito mais forte do que essa barreira. O poder dessa habilidade é menor do que eu esperava e o custo de mana também é bastante alto, disse Evan enquanto esfregava o queixo. Isso é porque eu adquiri essa habilidade de uma maneira um tanto trapaceira. Evan não pode deixar de pensar depois de ver o resultado de sua manipulação do vento. Bem, mesmo que não seja tão forte quanto eu pensava, ainda é melhor do que nada. Além disso, o baixo consumo de energia não significa que eu não possa usar essa habilidade, ainda há muitas maneiras de usar a habilidade de manipulação do vento, Evan disse e pegou o último núcleo de classificação B. Assim como antes, ele colocou o núcleo dentro da boca e ele se transformou em energia. Logo toda a sua energia foi absorvida pelo seu núcleo monarca. Apenas mais alguns núcleos e poderei melhorar a classificação do meu núcleo monarca. Ele saiu do quarto e foi até a sala de jantar do hotel para tomar café da manhã e pediu ovos mexidos para si. Depois de fazer o pedido, Evan percebeu que algumas pessoas também estavam falando sobre a missão do Covil dos Orques. Parece que muitos caçadores vão se juntar à missão, Evan murmurou ao ver algumas pessoas falando sobre a missão. Fim do capítulo. Capítulo 178 Partindo, Parte 1. Por que eu tenho que fazer uma missão de classe baixa como essa? Disse uma mulher com uma voz descontente enquanto olhava para o telefone. A mulher parece ter quase 30 anos e tinha cabelos dourados e claros que chegam à cintura, olhos sensuais, lábios vermelhos e um peito cheio que parece que vai explodir a qualquer momento da armadura de couro justa que ela usava. Atualmente, ela estava olhando para o telefone com uma cara taciturna. Havia a foto de um jovem com olhos pretos, cabelo preto escuro e um rosto bonito na tela do telefone. Esse cara é apenas um caçador de rank D+, por que será que quer que eu vá pessoalmente capturá-lo? Ela disse e olhou para a mensagem que recebeu. Eu não vejo nada de especial nele, ela está brincando me pedindo para capturá-lo pessoalmente. Aspas. Aquela vadia, só porque a posição dela é mais alta do que a minha, ela realmente acha que pode fazer o que quiser. A mulher disse enquanto xingava em voz alta. Mesmo que ela esteja brincando, eu não posso fazer nada. Já que ela me pediu para ir lá, eu terei que ir lá. Se eu não fizer o que ela disse, só Deus sabe o que esse psicopata fará comigo quando nos encontrar de novo, a mulher murmurou e começou a se afastar. Vou me concentrar na tarefa dela depois de completar esta missão de Covil de Orques. Assim que eu completar esta missão, não demorará muito para que minha guilda possa ser promovida para a classificação ouro, de mexer comigo. Esses muros altos são ainda maiores que os muros da cidade de Astrate, Evan murmurou quando viu os muros altos que cercavam a cidade de Aquaville.
Evan caminhou em direção ao portão da cidade, de onde pode ver que muitas pessoas estavam saindo. Estes devem ser os caçadores que se inscreveram para a missão, Evan pensou quando viu muitos caçadores saindo da cidade. Logo Evan também deixou a cidade e saiu dela. Atualmente, ele estava vestindo uma armadura de couro de cor carmesim escura. A armadura tinha uma aparência bastante comum, mas se encaixava perfeitamente em seu corpo esculpido. Depois de sair do hotel, ele foi primeiro a uma loja de artefatos e comprou uma armadura de classificação C+ para si. Como os orques geralmente lutavam usando seus corpos, Evan comprou uma armadura para evitar ferimentos enquanto lutava contra eles de perto. Crimson Hell Armor, C+ Rank, uma armadura feita de couro do macaco do inferno. Aumenta a defesa do usuário em 50%. A armadura pode impedir 40% do dano de qualquer ataque abaixo do nível C+. Os detalhes da armadura também eram bastante simples. Por causa dessa armadura, sua defesa era 50% maior do que antes, e pode até bloquear 40% do dano de qualquer ataque cujo poder não exceda o rank C. Ao comprar esta armadura ele usou a maior parte de seus créditos. Espero ser capaz de reunir núcleos suficientes para avançar para o rank C, Evan murmurou sentindo dor de cabeça só de pensar em sua conta bancária quase vazia. Quando Evan saiu da cidade e olhou em volta, ficou surpreso por um momento. Ao contrário da cidade de Astarte, que é cercada por florestas, a cidade de Aquaville é completamente diferente. Embora também houvesse algumas árvores e outras coisas, o que chamou sua atenção foi a grande cordilheira ao longe. A cordilheira estava bem distante, mas ele ainda conseguia vê-la. A cordilheira era tão grande que Evan sentiu que cobria todo o horizonte. Esta cordilheira é chamada de Cordilheira Sem Fim e recebeu esse nome devido ao seu grande tamanho. Não muito longe dele, Evan viu um rio passando. Esse rio se chamava Rio Aguaí. Olhando mais de perto, ele percebeu que alguns caçadores guardavam o local por onde o rio entrava na cidade. De acordo com o que Evan leu, as autoridades da cidade de Aquaville criaram uma formação de altíssimo nível no local por onde o rio Aqua entra na cidade. Por causa dessa formação, nenhum monstro pode entrar na cidade pelo rio. Contanto que seja um monstro abaixo do rank A, ele será morto instantaneamente pela formação, caso tente entrar na cidade pelo rio. Mas se o monstro estiver acima do nível B+, então a formação só poderá impedi-lo de entrar na cidade, mas não será capaz de matá-lo. Evan se afastou um pouco depois de sair e foi em direção ao local onde a maioria dos caçadores estava se reunindo. Ainda faltavam 30 minutos para a hora decidida de partida. Evan percebeu que havia pelo menos 300 caçadores presentes ali, e alguns ainda estavam vindo. À primeira vista, esse número parece bastante grande, mas considerando que há milhares de orques na toca, esse número não é muito. Evan notou que a maioria dos caçadores eram de rank C ou C+. Ele também notou alguns caçadores de rank D+, mas seu número era baixo comparado aos caçadores de rank C ou C+. Parece que poucos caçadores de rank D+, se juntaram à missão, Evan pensou quando viu isso. Era compreensível, já que foi dito que existem até orques de classificação A na toca, e o orque de nível mais baixo na cova é de classificação C. Esta missão é realmente muito perigosa para caçadores de nível D+. Além desses caçadores de baixo nível, Evan também notou alguns caçadores de rank B. Havia até alguns caçadores cujo nível ele não conseguiu detectar. Eles provavelmente são caçadores de classificação B+, Evan pensou quando não foi capaz de detectar o nível de alguns dos caçadores. Evan parou a alguma distância do local onde os caçadores se reuniam e esperou a hora da partida. Depois de algum tempo, de repente, Evan e os outros caçadores sentiram algumas auras poderosas vindo em sua direção e olharam para o céu. Fim do capítulo. Capítulo 179 Partindo, Parte 2. Depois de 10 minutos, Evan e os outros caçadores sentiram 3 presenças poderosas vindo em sua direção.
Evan olhou para o céu e viu 3 feixes de luz se aproximando de sua localização em alta velocidade. Em apenas 3 segundos, esses raios de luz alcançaram sua localização e pararam acima deles. Quando pararam, Evan viu 3 pessoas ali. 2 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Eles devem ser caçadores de nível A que foram mencionados nos detalhes da missão, Evan pensou quando viu os 3 caçadores flutuando acima dele. Olhando com atenção, ele percebeu que os 2 homens eram na verdade gêmeos e pareciam idênticos um ao outro. Ambos parecem ter 30 e tantos anos e tinham cabelos claros e um rosto bastante bonito, um usava uma armadura preta enquanto o outro usava uma armadura branca. A pessoa com armadura preta tinha uma espada embainhada na cintura enquanto o segundo segurava uma lança na mão. A mulher que estava flutuando ao lado deles parecia ter quase 20 anos e tinha cabelos dourados claros, ela usava uma armadura feminina de cor roxa que grudava em seu corpo mostrando todas as suas curvas. Estou feliz que todos vocês tenham se juntado a esta missão e obrigado em nome da Associação de Caçadores. Como Evan esperava, logo o homem que usava a armadura preta começou a falar e todos os 3 eram os caçadores Renkia que estavam se juntando a esta missão. O nome do homem que usava a armadura preta era Aaron, enquanto o nome do branco era Austin. Ambos eram membros da Associação de Caçadores. O nome da mulher era Layla, e ela era a mestre de uma guilda de prata chamada Sagrado Coração. Depois de se apresentarem, Aaron disse-lhes como deveriam agir depois de chegarem ao covil dos orques. De acordo com Aaron, eles detectaram 2 orques Renkia na toca dos orques. Além de 2 orques de classificação A, também existem cerca de 50 orques de classificação B e B+. O número de orques que eram de rank C+ ou C ultrapassa facilmente 1000. Existem também orques que estão abaixo da classificação D+, mas seus números não são muitos. Aaron os aconselha a lutar apenas contra orques de nível semelhante. Ele também pediu que trabalhassem em equipe para que pudessem ajudar uns aos outros em situações perigosas. Quando Aaron terminou de falar já eram 10 horas. A maioria dos caçadores que se inscreveram na missão já chegaram lá. Havia cerca de 350 caçadores, e Evan notou que muitos deles eram rank B. A maioria das pessoas já veio com os membros do grupo e muito poucas pessoas estavam sozinhas como Evan. As pessoas que estavam sozinhas se reuniram e começaram a formar seus próprios partidos. Evan não estava interessado em trabalhar com outras pessoas, então ficou longe delas. Ele não estava pensando em lutar contra nenhum orc de alto nível e tinha confiança suficiente para enfrentar orcs de rank C e C+. Com meu anel de ocultação, não deveria haver nenhum problema para eu lutar contra monstros de rank C, Evan pensou enquanto esfregava o queixo. Tudo bem, está na hora, vamos partir. Depois de algum tempo a voz de Aaron ressoou na área e todos os caçadores começaram a se mover. Aaron, Austin e Layla se moveram primeiro e foram em direção ao covil dos orques no céu. Antes de outros caçadores chegarem lá, eles primeiro queriam explorar o covil dos orques uma última vez. A localização do covil dos orques não ficava longe de sua localização atual, e a maioria dos caçadores levaria 5 horas para chegar lá. Evan pegou sua prancha e também se moveu na direção do covil dos orques. Ele já tem um mapa que mostra a localização do covil dos orques em seu telefone. Ele recebeu este mapa quando se inscreveu para esta missão. Outros caçadores também usaram seus hoverboards e se moveram na direção do covil dos orques. Para os caçadores, o hoverboard é um artefato obrigatório para se mover no deserto, então ninguém estava preocupado em não conseguir chegar ao covil dos orques. Enquanto se movia, Evan começou a criar alguma distância com outros caçadores. A razão pela qual ele criou distância foi porque se ele se movesse com outros caçadores, não seria capaz de caçar monstros enquanto se movia. A maioria dos caçadores também teve o mesmo pensamento, então todos eles estavam apenas mudando seus grupos. Depois de 30 minutos, Evan se afastou da maioria dos caçadores e ainda se movia na direção do covil dos orques.
Esperemos conseguir algo antes de chegar ao covil dos orques, Evan murmurou enquanto estendia seus sentidos ao limite. Depois de cerca de 10 minutos, Evan finalmente percebeu algo e seus olhos brilharam. É um cervo rochoso, Evan murmurou quando viu um cervo com chifres grandes que pareciam feitos de pedras. O cervo tinha 2 metros de comprimento e 3 metros de altura e era um monstro de classificação D+. O cervo estava a cerca de 200 metros dele e ainda não o notou. Bem, ainda estou muito perto da cidade, então encontrar monstros de classificação C ou C+ aqui não será fácil, Evan murmurou quando viu que o cervo era um monstro de classificação D+. Evan ainda se moveu em direção ao cervo usando sua prancha que flutuava a 5 metros de altura no céu. Por causa do som que a prancha fazia, o cervo notou Evan quando ele estava a 20 metros de distância dela. Mas assim que o cervo o notou, Evan ativou sua habilidade de manipulação do vento. O vento ao redor se moveu e logo 3 balas de vento se formaram ao redor de Evan. Swish, swish, swish. Depois de formar as balas, Evan atirou em direção ao cervo rochoso. O cervo sentiu uma ameaça letal das balas de vento e quis evitá-las, mas de repente uma corrente de gelo saiu do chão impedindo-o de se afastar. As balas de vento alcançaram o cervo em um instante e facilmente perfuraram sua cabeça, matando-o instantaneamente. Evan desceu da prancha e olhou para o cervo morto. Bem, mesmo que custe mais mana do que o normal, ainda posso lidar com monstros de nível D+, usando a manipulação do vento, disse Evan e começou a procurar o núcleo. Fim do capítulo. Capítulo 180. O efeito da fúria do vento. Estalar. A iluminação crepitava ao redor do pequeno corpo de um monstro enquanto corria com uma expressão aterrorizada no rosto. O monstro correndo tinha cerca de 50 centímetros de tamanho e estava coberto de pelos brancos como a neve, seu rosto era semelhante a um rato e 2 dentes grandes saíam de sua pequena boca. Na verdade, era um rato-trovão e era um monstro Renki C. O trovão estalava ao seu redor aumentando sua agilidade, de vez em quando o rato do trovão olhava para trás e mostrava uma expressão cheia de desespero. Atrás do rato, um homem o perseguia. A agilidade do homem era um pouco mais lenta que a do rato do trovão, que era tão rápido quanto um monstro de nível C+, por causa de seu controle do trovão. Mas, por alguma razão, a agilidade do homem que perseguia o rato do trovão aumentava lentamente. Evan usou a manipulação do vento e uma aura verde condensou-se em torno de suas pernas, aumentando sua agilidade. Mas mesmo depois de usar isso ele era mais lento que o rato do trovão. Se ele usasse reforço de mana ele poderia ter pego o rato do trovão facilmente, mas ele estava tentando coisas novas com sua habilidade de manipulação do vento, para que ele tivesse uma melhor compreensão disso enquanto lutando contra orques. Quando Evan descobriu que ainda era mais lento que o rato do trovão, ele franziu as sobrancelhas, mas logo pensou em algo e usou a manipulação do vento mais uma vez. De repente, a agilidade de Evan aumentou mais uma vez. Desta vez, usando a manipulação do vento, ele removeu toda a resistência do vento que enfrentava enquanto destruía, e também usou o vento ao seu redor para fluir na mesma direção em que estava correndo. Sem a resistência do vento e o apoio do vento corrente, ele finalmente conseguiu alcançar a agilidade do Renki C+. A melhor parte de usar a manipulação do vento dessa forma é que Evan não precisou usar muita mana. Ele estava controlando o vento em uma área muito pequena ao seu redor e apenas fazendo coisas básicas, como fazer o vento fluir na mesma direção em que ele corria naquela área. Com isso, mesmo sem usar reforço de mana posso alcançar a classificação C+ em minha agilidade, disse Evan com uma voz encantada após ver sua agilidade atual. Evan ficou feliz porque agora, mantendo sua agilidade de classificação C+, ele também poderá usar suas habilidades. Como você sabe, uma pessoa pode usar suas habilidades ou reforço de mana ao mesmo tempo, mas não pode usar os dois ao mesmo tempo. Anteriormente sem reforço de mana, Evan não era capaz de atingir a classificação C+ em nenhuma de suas estatísticas, mas agora mesmo sem reforço de mana, ele pode alcançar a classificação C+ em sua agilidade sem nenhum problema.
Ah, certo, eu também tenho habilidade de aceleração, posso usá-la para ultrapassar a classificação C+ em agilidade. Evan murmurou e usou a habilidade de aceleração também. Sua agilidade aumentou mais uma vez e a distância entre ele e o rato do trovão começou a diminuir. Quando o rato do trovão viu isso, seu corpo explodiu com uma iluminação roxa, enquanto arcos de trovão corriam em todas as direções, incluindo Evan. Mas vendo arcos de trovão que vinham em sua direção, Evan facilmente os evitou com sua alta agilidade. Ah, certo, esqueci completamente disso, disse Evan enquanto corria e uma espada verde apareceu em sua mão. Assim que a espada verde apareceu em sua mão, Evan sentiu que podia sentir as partículas do vento ao seu redor com mais clareza. Como esperado, posso controlar o vento ao meu redor com mais facilidade enquanto seguro a espada, Evan murmurou quando sentiu a mudança depois de segurar a espada. A espada em suas mãos era obviamente a fúria do vento que ele recebeu de Carlos. O Indifare, classificação B, uma espada que melhora o poder do seu ataque de espada em 200%. Ao usar a espada, você pode controlar o elemento vento até certo ponto para melhorar a nitidez do seu ataque de espada. 3 vezes ao dia você pode usar a habilidade anexa da espada, o Wind Blades. De repente, Evan pensou em algo e seus olhos brilharam. De acordo com os detalhes da fúria do vento, ela aumentará o poder dos meus ataques de espada em 200%. Então, se eu usar minha habilidade de manipulação do vento com esta espada, seu poder de ataque também aumentará em 200%, Evan murmurou e rapidamente decidiu tente. Mesmo usando a manipulação do vento para controlar o vento ao redor, a espada da fúria do vento em sua mão brilhou com luz verde e o vento ao redor começou a cobrir sua longa lâmina. Em apenas alguns segundos, toda a lâmina da fúria do vento foi coberta por um vento brilhando com luz verde. Evan olhou para o rato do trovão que agora estava a apenas 30 metros dele. Vamos ver se seu poder aumenta ou não, Evan murmurou e golpeou com sua espada na direção do rato trovão. Swish! Um golpe de espada feito de vento avançou em direção ao rato do trovão a uma velocidade assustadora e alcançou sua localização em um instante. Push! Mesmo antes do rato do trovão poder reagir, seu corpo foi dividido em 2 metades. Mas o que chocou Evan ainda mais foi o fato de que, mesmo depois de cortar o corpo do rato do trovão em 2 metades, seu golpe de espada não parou por aí e continuou avançando. O golpe de sua espada colidiu contra uma árvore grossa e essa árvore também foi cortada com cuidado. Mas mesmo depois de cortar a árvore, o golpe da espada não parou e continuou avançando até desaparecer de sua linha de visão. Puta merda, o poder desse ataque foi definitivamente aumentado em 200%, Evan logo voltou a si e exclamou em voz alta quando viu o resultado de sua habilidade de manipulação do vento quando a usou com a espada da fúria do vento. Se eu usar a maior parte da minha mana, serei capaz de matar até mesmo um monstro de rank B com esse tipo de ataque, Evan murmurou depois de ver o poder daquele ataque. Evan caminhou em direção ao corpo do rato do trovão para procurar o núcleo. Clang! Justamente quando Evan chegou perto do corpo do rato do trovão, ele ouviu o som de luta que vinha não muito longe de sua localização. Fim do capítulo. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Michel Foucault.